coração da Serra Gaúcha, existe uma cidade que carrega em cada parreira e em cada pedra o legado da coragem dos seus colonizadores. Bento Gonçalves não é apenas a capital brasileira do vinho, é um lugar onde a história de superação dos imigrantes italianos se mistura com a beleza das paisagens, a tradição da gastronomia e a inovação de um povo que nunca deixou de acreditar no futuro. Hoje, no Cidades BR, você vai descobrir curiosidades fascinantes sobre essa cidade que conquistou o Brasil e o mundo. E eu já quero que você comente aqui de qual cidade você está falando, para que possamos trazer um vídeo especial sobre ela também. No fim do século XIX, milhares de italianos decidiram deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. Embarcaram em navios lotados, trazendo consigo poucas malas, lembranças e a esperança de encontrar no Brasil a fartura que lhes fora prometida em panfletos distribuídos por toda a Europa. Mas quando desembarcaram na Serra Gaúcha em 1875, a realidade foi dura. Mata fechada, frio rigoroso, barracões improvisados e uma vida cheia de incertezas. A antiga colônia Dona Isabel, origem do que hoje conhecemos como Bento Gonçalves, exigia esforço extremo para ser habitada. Ainda assim, esses emigrantes não desistiram. Abriram picadas, construíram casas simples e com as mãos calejadas deram início a uma história marcada pela resistência e pela esperança. A união foi a chave para superar as adversidades. Famílias inteiras se ajudavam em mutirões para derrubar árvores, erguer casas de pedra e cultivar os primeiros alimentos. O trabalho pesado, feito em conjunto, fortaleceu os laços comunitários e criou uma identidade baseada na disciplina, na fé e na solidariedade. Pouco a pouco, as trilhas se transformaram em estradas, os barracões em vilas e a colônia em um núcleo cada vez mais próspero. Essa força coletiva moldou não apenas a paisagem da serra, mas também a mentalidade de um povo que soube transformar dificuldades em conquistas. Entre tudo o que trouxeram da Itália, foi a videira que mais marcou a vida desses colonos. Plantada inicialmente em pequenos quintais, logo se mostrou ideal para o solo e o clima serrano. As uvas renderam vinhos que iam além do consumo doméstico, tornando-se produto e identidade cultural. O vinho, símbolo de religiosidade e memória da terra natal, transformou-se em motor econômico. Com o tempo, Bento Gonçalves se consolidou como a capital brasileira do vinho, reconhecida pela qualidade de seus rótulos e pelo pioneirismo no enoturismo, atraindo visitantes do país e do mundo para provar espumantes e vinhos que carregam a alma de gerações inteiras. Assim, da luta contra a mata, da resistência ao frio e da persistência diante das adversidades, nasceu uma cidade que transformou a dificuldade em tradição e prosperidade. Hoje, ao percorrer o Vale dos Vinhedos ou os caminhos de pedra, é possível sentir a presença daquelas famílias que, com coragem e união, escreveram uma das páginas mais emblemáticas da história gaúcha. Bento Gonçalves é mais do que um destino turístico, é um retrato vivo da perseverança humana, do valor da comunidade e da capacidade de reinventar o futuro em terras distantes. No coração de Bento Gonçalves, o Vale dos Vinhedos se transformou em um cenário que vai além da beleza natural. É um verdadeiro patrimônio cultural e histórico do Brasil. A região, marcada pelas colinas verdes e parreirais, que se estendem até onde a vista alcança, foi a primeira do país a conquistar certificações de origem, reconhecimento que comprova a singularidade de seus vinhos e espumantes. Ali, tradição e identidade se fundem em cada parreira plantada pelas mãos de imigrantes italianos que chegaram em 1875. O que antes era apenas um cultivo de subsistência se tornou um símbolo de orgulho e prosperidade, projetando Bento Gonçalves no cenário nacional e internacional. Hoje, o Vale dos Vinhedos recebe turistas de todas as partes do mundo em busca de experiências que unem história, sabor e emoção. As vinícolas centenárias abrem suas portas para degustações guiadas, que revelam os segredos de cada rótulo e permitem ao visitante compreender como o terroir serrano confere características únicas às uvas. Em harmonizações cuidadosamente preparadas, vinhos se encontram com queijos, pães e pratos típicos, criando uma explosão de sentidos que conecta passado e presente. O enoturismo da região não é apenas um passeio, é uma imersão cultural, onde cada taça servida guarda a memória de famílias que fizeram do vinho a razão de sua existência. A identidade do vale está em sua capacidade de unir tradição e inovação. Muitas vinícolas mantêm métodos artesanais herdados dos primeiros colonos,
ao mesmo tempo em que investem em tecnologia de ponta para conquistar prêmios internacionais. O visitante pode caminhar entre barris centenários e no mesmo espaço encontrar laboratórios modernos que asseguram a qualidade de cada safra. Esse equilíbrio entre passado e futuro é o que torna o Vale dos Vinhedos único, um lugar onde a história não é apenas contada, mas sentida em cada gole. Mais do que um destino turístico, é um espaço vivo de preservação cultural e de constante renovação. Assim, o Vale dos Vinhedos não é apenas uma atração de Bento Gonçalves, mas o grande símbolo da transformação da região. O vinho que hoje encanta paladares do Brasil e no mundo nasceu do esforço de imigrantes que acreditaram no futuro e persistiram diante de enormes dificuldades. Ao visitar a região, cada pessoa tem a chance de vivenciar esse legado, de caminhar por estradas cercadas de parreirais, de brindar em meio às paisagens que parecem pinturas e de perceber que o vinho é muito mais do que uma bebida. É história, é identidade e celebração da vida. Embora seja conhecida mundialmente como a capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves guarda, em sua essência, uma versatilidade econômica que vai muito além das parreiras. A cidade se consolidou como o maior polo moveleiro do Brasil, responsável por grande parte do faturamento do setor no Rio Grande do Sul. Esse protagonismo industrial nasceu do espírito empreendedor dos descendentes de imigrantes, que transformaram a habilidade artesanal herdada da Itália em empresas sólidas e inovadoras. Hoje, o município abriga indústrias que exportam para diversos países, demonstrando que o mesmo solo fértil que deu origem a vinhedos premiados também sustentou o crescimento de um dos segmentos mais importantes da economia nacional. Esse equilíbrio entre agricultura, turismo e indústria é um dos traços mais marcantes da identidade local. Enquanto os vales encantam visitantes com vinhos e paisagens, as fábricas de móveis sustentam milhares de famílias e projetam o nome da cidade para o exterior. Essa diversidade permitiu que Bento se tornassem referência em desenvolvimento econômico e inovação, recebendo, inclusive, o reconhecimento internacional como uma das cidades mais admiradas do mundo em conhecimento e criatividade. Esse título não é apenas simbólico, ele mostra que a cidade soube valorizar sua herança cultural, ao mesmo tempo em que abriu espaço para a modernidade e para novos modelos de produção. Essa união de tradição e modernidade também se manifesta em eventos grandiosos que movimentam a cidade e a colocam no mapa cultural e turístico do país. A FenaVinho, realizada pela primeira vez em 1967, é um exemplo marcante. Ela representa um marco histórico de valorização da vitivinicultura, reunindo desfiles, celebrações e degustações que integram moradores e turistas em torno do orgulho local. Além dela, grandes feiras como a Móvel Sul e a FIMA atraem profissionais do mundo inteiro, consolidando Bento Gonçalves como palco de negócios, cultura e confraternização. Cada evento reforça a capacidade do município de celebrar o passado e, ao mesmo tempo, projetar o futuro. Assim, Bento Gonçalves revela-se como um mosaico de força produtiva, tradição, cultural e inovação. A cidade, que nasceu do esforço dos imigrantes italianos, transformou a diversidade inicial em prosperidade e hoje se destaca tanto pela qualidade dos seus vinhos quanto pela excelência de sua indústria moveleira. Ao mesmo tempo, mantém vivas suas raízes em festas que celebram a identidade do povo, mas que também apontam para o futuro. Visitar Bento é compreender essa dualidade, um lugar onde cada garrafa de vinho, cada móvel produzido e cada evento realizado são testemunhos de uma trajetória que une passado, modernidade, trabalho e celebração, resistência e orgulho. Bento Gonçalves é o resultado vivo da perseverança de seus colonizadores. O trabalho árduo dos imigrantes italianos que enfrentaram mata fechada, frio rigoroso e condições precárias transformou a região em um espaço de prosperidade e tradição. Ao longo das décadas, o cultivo da uva deixou de ser apenas um recurso de subsistência e se consolidou como um símbolo cultural e econômico. Dessa dedicação nasceu a vocação vitivinícola, que faria da cidade não apenas um polo agrícola, mas também um centro reconhecido mundialmente pela excelência de seus vinhos e espumantes, premiados e celebrados em diferentes países. Ao caminhar hoje pelo Vale dos Vinhedos, o visitante encontra muito mais do que belas paisagens. Encontra a memória de gerações que moldaram a terra e construíram uma identidade única. Cada vinícola, cada parreira e cada garrafa de vinho carregam a herança de uma história feita de sacrifício e superação. As tradições italianas se mantêm vivas nas casas de pedra, nas festas típicas, na gastronomia farta e no espírito acolhedor de quem faz
questão de preservar a cultura herdada dos antepassados. O turismo enogastronômico, que atrai milhares de visitantes todos os anos, é também uma celebração dessa memória coletiva. Assim, visitar Bento é mergulhar em um território onde o passado e o presente se encontram em perfeita harmonia. É reconhecer que cada paisagem, cada tradição, são testemunhos da força de um povo que transformou dificuldades em conquistas. A cidade tornou-se, ao longo do tempo, não apenas um destino turístico de renome, mas um exemplo de como a história, o trabalho e a cultura podem se unir para criar um patrimônio imaterial que inspira e emociona. Bento não é apenas uma cidade da Serra Gaúcha, é um retrato vivo da coragem e da esperança que moldaram o Brasil. Se você gostou dessa viagem, pela história e pelas curiosidades de Bento, já deixa o like, se inscreve no canal Cidades BR e compartilha esse vídeo com quem também vai se encantar por essa joia da Serra Gaúcha. E não esquece, comenta aqui embaixo qual cidade você gostaria de ver no próximo vídeo.